Hoje então a gente vai falar sobre o aumento da sensação de solidão. E esse tema foi sugerido pela Cecília Duarte de Oliveira. Cecília, obrigada pela sugestão. Acho que esse tema é bem importante da gente pensar. E a gente vai entender então o que pode estar acontecendo para que haja esse aumento da sensação de solidão hoje. A meu ver, esse aumento da sensação de solidão tem a ver com algumas questões. Vamos pensar sobre elas. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é que hoje está havendo uma diminuição do número de pessoas pertencentes a uma família. As famílias estão menos numerosas do que antigamente. Antes tinha-se mais filhos do que hoje. Então, foi feita uma pesquisa em 2015 aqui no Brasil, em que se mostrou que houve uma diminuição de 4 para 3 filhos em famílias menos favorecidas economicamente e de 2 para 1 filho nas famílias mais favorecidas economicamente. Então, a gente percebe uma diminuição significativa no número de filhos e, consequentemente, no tamanho da família, né? Isso pode gerar uma sensação de solidão, além do fato de que as famílias hoje, especialmente nas cidades maiores, elas não se relacionam muito com outras famílias. Antigamente, os parentes da família expandida se relacionavam muito mais, tinham o hábito de visitar uns aos outros e na casa do outro. Isso era um hábito muito frequente nos finais de semana, nas férias, né, em que se visitavam as pessoas, iam passar finais de semana na casa de pessoas. Hoje, nas cidades grandes, por conta do ritmo de trabalho, do ritmo de vida, isso tendeu a diminuir. Então, as famílias ficam ali mais entre elas mesmo. Um outro fator é o aumento do número de pessoas que moram sozinhas. Então, nos Estados Unidos, em 2015, foi feita uma pesquisa em que se constatou que 30% da população já morava sozinha. No Brasil, em 2005, o IBGE fez uma pesquisa que mostrava que 10% da população morava sozinha e que a tendência é que hoje 15% das pessoas já morem sozinhas. Essa questão da diminuição do número das famílias, das pessoas em uma família e das pessoas morando sozinhas, claro que precisam ser entendidas como um fator social e econômico. A gente precisa contextualizar essa transformação, né? Como a gente já viu em um outro vídeo em que a gente falava sobre famílias, há uma mudança, é natural que haja uma mudança ao longo do tempo nesse modo de organização da família. E a questão econômica influencia muito nessa mudança. Então, as famílias menos numerosas têm um gasto menor do que as famílias mais numerosas, né? Então, a gente vê uma questão econômica aí importante, significativa, que determina essa diminuição. As pessoas que começam a morar sozinhas, elas tendem a se habituar morando sozinhas. Então, houve uma separação ou um jovem saiu de casa e foi morar sozinho. O que se percebe é que elas tendem a se acostumar com essa dinâmica e aí, com o passar dos anos, se elas ficam muitos anos morando sozinhas, e então dividir o espaço com uma outra pessoa se torna mais difícil. O aceitar os hábitos, os costumes das outras pessoas, das outras pessoas, né? O aceitar as diferenças, isso passa a ser mais difícil. Então, muita gente opta por viver só e vive bem só. Um outro fator que eu acho que é bem importante é que os jovens hoje, eles tendem a ter relações menos duradouras e relações mais superficiais. Então, por conta inclusive das relações feitas, né, constituídas aí nas redes sociais, a tendência é que essas relações sejam feitas e desfeitas com muita facilidade. E aí há também uma sensação maior de solidão, porque a tendência é se ter muitos amigos, mas esses amigos não são vistos, né? São amigos só da rede social, não há muitos encontros e esses amigos ou esses relacionamentos afetivos com namorada, namorado, eles são facilmente desfeitos e isso também aumenta a sensação de solidão. Agora,
Apesar de todos esses fatores que eu estou enumerando aqui contribuírem para o aumento da sensação de solidão, esses fatores que têm a ver com a mudança aí na estrutura da família, com o modo como os jovens se relacionam e com o aumento de número de pessoas morando sozinhas, a gente tem que considerar que a solidão, ela é intrínseca a nós, ela é um sentimento que é intrínseco, ela faz parte da condição humana, que tem a ver com as nossas sensações de vazio, com as nossas faltas, com a nossa incompletude. Tem um psicanalista chamado Bion que diz que nós somos solidão e dependência. Então, a solidão ela é constitutiva nossa. O Heidegger, em Ser e Tempo, ele diz que a solidão é a condição originária de todo ser humano, porque nós somos lançados no mundo, num mundo que a gente não escolhe, como a gente já falou aqui algumas vezes, e temos que nos haver com as nossas impossibilidades e com as nossas escolhas. Só quem pode fazer escolhas por nós somos nós mesmos, e a gente tem que lidar com as consequências dela, e só quem pode lidar com as nossas impossibilidades somos nós mesmos. E aí olha que bonito, o Heidegger diz que o homem ele se torna autêntico quando aceita a solidão como parte da sua liberdade, como condição para que ele seja livre. Cecília, muito obrigada pela sua pergunta, pela sua sugestão mais uma vez, e queria reforçar aqui o meu desejo de sempre receber comentários, sugestões, para que a gente possa construir juntos esse canal. Até o próximo vídeo.